Você sabia que Cristo não morreu apenas por nossos pecados? Isso que vamos aprender hoje. Olá pessoal, meu nome é Anderson Alfredo e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje estudamos o capítulo 7 de Alma e esse capítulo é um clássico e é maravilhoso aqui no Livro de Mormon. Por quê? Porque ele fala sobre nosso Salvador Jesus Cristo. Alma, ele começa falando lá no versículo 7, dizendo assim: Pois eis que eu vos digo que muitas coisas estão para vir, e eis que há uma coisa mais importante do que todas as outras. Então, talvez a gente pense, na minha vida, tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho escola, faculdade, eu tenho emprego, eu tenho estágio da faculdade, eu tenho chamado na igreja, eu tenho minha vida social, eu tenho minha família, muitas coisas, projetos pessoais, a gente pensa, nossa, o que será que é mais importante? A gente tentando estabelecer prioridades. Mas olha de novo o que ele fala. E eis que há uma coisa mais importante que todas as outras. Mas o que seria isso? E ele responde: Pois eis que não está longe o tempo em que o Redentor viverá e estará no meio do seu povo. E isso era eles esperando a primeira vinda do Salvador. Hoje, um pouco diferente, mas ainda esperamos a segunda vinda do nosso Salvador. Então, não sabemos o dia que Cristo virá, assim como eles tinham uma noção, nós não sabemos, mas nós precisamos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. É o que vamos aprender mais para frente. Então, se um dia você perguntar qual que é a coisa mais importante na minha vida, você pense, Cristo. Cristo é a coisa mais importante na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E ele continua dizendo sobre o que Cristo sofreu. A gente tem a ideia de pensar sobre o sacrifício de Cristo no jardim de Getsemane, na cruz, né? Sua ressurreição também, que Cristo morreu, sofreu, só para pagar por nossos pecados. Isso não está errado, mas está totalmente incompleto. Totalmente incompleto. Olha o que ele fala aqui sobre todas as coisas que Cristo sofreu. Ele diz que ele seguirá sofrendo dores, aflições, tentações de toda espécie. E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe enchem de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo. Ora, o Espírito sabe de todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões de acordo com o seu poder de libertação. E eis que agora esse é o testemunho que está em mim. Aqui vemos 7 coisas que Cristo sofreu. Diz que ele sofreu dores, aflições, tentações, enfermidades, morte, enfermidades e, por último, o pecado. Primeiro a gente pensa, nossa, mas falou 2 vezes enfermidade, se repetiu. Aqui em português está igual, mas em inglês está diferente. Em inglês, um fala sobre sicknesses, que é doença, né? Um tipo de enfermo, de estar doente do corpo. E depois ele fala sobre infirmities, que pode se achar o mesmo, mas não é. É similar. Mas o que significa infirmities? Tem duas opções, mas 2 vertentes que a gente pode entender um pouco mais sobre o que Cristo sofreu. A primeira delas, a gente separando a palavra in, dentro, firm, é preso, seguro. Então são coisas dentro de nós presas. Porque olha o que ele fala depois, para que se lhe enche de misericórdia as entranhas. Então, Deus, Cristo, o Espírito não podem habitar, não podem fazer parte na nossa vida, não podem, sabe, estar conosco se as coisas ruins de dentro de nós não saem. Então tem coisas que não necessariamente são um pecado, mas que estão dentro de nós. Talvez pode-se achar uma pessoa que é um pouco grotesca, rude. Isso é um pecado? Não. Mas talvez a falta de cuidado, a falta de empatia, a falta de mansidão pode ser algo que leve a pessoa a não ser cheia de misericórdia. Essa palavra infirmity também, em outro significado, pode significar tanto algo mental,
algo preso dentro da gente, como já foi dito, mas algo mental que a gente não consegue se livrar. Não como uma doença mental, mas um pensamento que sempre está conosco, que nunca sai da nossa mente. Então a gente precisa entender que Cristo sofreu por tudo. Não tem dor, não tem aflição, não tem tentação, não tem doença, não tem morte e não tem nada preso dentro da gente, muito menos pecado, que Cristo não saiba como socorrer. Cristo sabe de tudo. Ele sofreu por tudo e é por isso que ele é o nosso Salvador. Aprendemos também que alma fala sobre todas as coisas aqui e o último é o pecado. Talvez ele tenha falado isso de uma forma intencional para dar para nós que a gente pode se preocupar com muitas outras coisas e que a expiação, o sacrifício de Cristo, não se resume somente ao pecado. Há muitas outras coisas que Cristo fez antes de pagar por nossos pecados. As dores. Pensa em todas as dores que você sente. Aflições, tentações. Se você perdeu um ente querido, Cristo sabe. Ele está pronto para te socorrer. Que a gente possa focar no mais importante, que é Cristo. E esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.